impressionante. 36% dos jovens atletas reportaram que receberam grito e xingamentos durante uma competição. 26% dos jovens atletas relataram que os treinadores o incentivam a retaliar, ou seja, a vingar agressão e ofensas. E 68% dos jovens atletas relataram ver espectadores gritando com os árbitros. Quem são os espectadores de um jogo? Os pais, provavelmente. Família. Os pais. Então isso faz a gente refletir e falar, peraí, tem alguma coisa errada que não está certa no meio esportivo. Por isso que aqui no Atleta Campeão, além de capacitar treinadores mentais, a gente tem todo um trabalho de orientação com os pais, e quem é treinador mental do Atleta Campeão recebe todo esse conhecimento para que possa orientar os pais. Porque a gente acredita que o sucesso de um atleta ele é composto pelo time. E quem faz parte desse time? O técnico, né? Então o técnico também precisa adquirir conhecimento de inteligência emocional e treinamento mental. Os pais são os primeiros treinadores mentais dos seus filhos. Os pais são responsáveis pela formação da identidade. A identidade é o eu sou, é como eu me vejo como pessoa. E não só os resultados que eu tenho. E os pais são as pessoas que vão formar esse caráter, essa autoestima, esse alto valor percebido por essas crianças. Então, quando eu vejo hoje uma criança desmotivada, quando eu vejo hoje uma criança não tendo resultado no esporte, e não falo resultado é cor da medalha, eu falo estar evoluindo no esporte, quando isso acontece, o que a gente faz, João? A gente... Tem uma questão, inclusive que você falou desses dados aqui, de 7 a cada 10, né, desistem, e os 3 ainda que continuam, muitos deles ainda continuam com a falsa esperança ali dentro do esporte, o esporte sendo penoso para eles ali, e não continua sendo alegre também. Pois é. E aí eles vão parar ali com 15, 16 anos, né? Ou então quando entram na faculdade, coisas assim. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é falar com os pais. A gente não trabalha com um atleta, principalmente ali de 18 anos para baixo, sem trazer os pais para as sessões. Então é uma dica que eu te dou, você que quer entrar nessa área. Você precisa aprender sobre a participação dos pais no esporte, tá? A gente vai falando mais sobre isso. E aí, olha esse dado aqui chocante também. O que os atletas mais esperam de um treinador? A gente está falando muito dos pais, né? Agora eu quero falar dos treinadores. Em primeiro lugar, respeito e incentivo. Segundo, que ele seja um modelo positivo. Terceiro, que ele tenha uma comunicação clara. Quarto, que ele tenha conhecimento do esporte. E quinto, que ele seja um bom ouvinte. Dessas 5 características que um atleta mais espera num treinador, que ele tenha conhecimento do esporte, é só uma coisa. E aí você imagina hoje os treinadores, os técnicos, o que eles vão se especializar? Eles vão para a faculdade, eles aprendem sobre fisiologia, eles aprendem sobre treinamento, sobre periodização. E eles são muito bons em adquirir conhecimento técnico. Porém, eu acho que você vai concordar comigo, hoje é cada vez mais comum você ver os times que se destacam, as equipes que se destacam, os atletas que se destacam, eles têm um treinador que sabe não só orientar a parte física, biomecânica, mas os treinadores que sabem entrar na mente do atleta, que sabem comunicar com o coração do atleta, que sabem motivar na hora certa, que sabem ajudar o atleta a lidar com a pressão, com o nervosismo, com a baixa autoestima, com uma derrota. Então, o treinador que não se capacitar nesse sentido, ele vai ficar para trás. Porque se antes era um diferencial de alguns poucos treinadores que ficaram conhecidos aí na mídia, hoje é um pré-requisito obrigatório para quem quiser trabalhar com atletas, principalmente os atletas dessa geração, que alguns denominam como a geração do mimimi. Não gosto desse termo, não uso esse termo, mas ficou conhecido. Por quê? Porque os adultos de hoje não sabem se comunicar com as crianças. Então, para justificar a sua incapacidade, eles falam que a culpa é da criança, porque a criança é mimizenta. E não é bem assim, tá? Olha só esse dado. Dos 6,5 milhões de técnicos nos Estados Unidos, menos de 1 em cada 5 recebe qualquer tipo de treinamento em liderança e motivação. Se esses dados são nos Estados Unidos, em que o esporte é muito mais avançado que no Brasil, imagina aqui. A gente tem a missão de mudar isso. Queremos impactar atletas de todas as idades, de todas as modalidades. Queremos impactar famílias e mostrar para o pai, para a mãe, que o esporte é muito mais do que uma medalha. O esporte, você vai aprender lições que você vai levar para a vida.
Então eu desafio você, que é treinador mental, enxergar essa profissão de uma forma um pouco mais ampla. E eu costumo falar para o pai, né, para a mãe que eu faço mentoria, tudo isso que a gente faz vai muito além da medalha. Além das habilidades, das skills que você vai aprender, né, para você atender um atleta, para você deixar o atleta mais motivado, mais confiante, mais determinado, isso é muito legal. Mas tudo que ele vai aprender, ele vai usar depois para tudo. Então, esse é o nosso grande objetivo.